Olá, amigos! Paisagens repletas de areia, sol escaldante e completa ausência de pessoas ao redor. É assim que imaginamos um dos desertos mais famosos do mundo, o Saara. Parece que as dunas douradas sempre estiveram aqui, mas não é bem assim. Ao olhar para o Saara com suas areias intermináveis e barcanas silenciosas, surge o desejo de saber o que se esconde sob milhões de toneladas de areia. E no vídeo de hoje, você aprenderá vários fatos incríveis sobre esse lugar misterioso e o que exatamente está escondido sobre as areias do Saara. O nome Saara vem de uma palavra árabe que significa simplesmente deserto. Ao contrário da crença popular, o deserto do Saara não é o maior do planeta. O primeiro lugar pertence ao deserto da Antártica. Porém, entre os desertos clássicos com areia, calor e barcanas, o Saara fica realmente em primeiro lugar. A área do deserto é superior a 8,5 milhões de quilômetros quadrados e ocupa quase um terço de toda a África. Este deserto está localizado entre os territórios de 10 países africanos e é banhado pelo Oceano Atlântico, Mar Vermelho e Mediterrâneo. Todos os anos, o Saara aumenta sua área, expandindo-se para o sul, movendo-se de 5 a 10 quilômetros anualmente. Muitos associam o deserto às altas dunas arenosas de formato estranho, barcanas, cactos e ausência quase completa de vegetação e animais. Apesar disso, as areias ocupam somente 20% do território do Saara e a paisagem principal é composta por planaltos rochosos, embora não haja muitos animais na região. Aqui vivem cerca de 4.000 espécies, inclusive mamíferos, hamsters, jerboas, antílopes, chacais e mangustos. A maioria destes animais levam um estilo de vida noturno e durante o dia se escondem em abrigos para se protegerem do sol escaldante, pois a temperatura do deserto é propensa a grandes mudanças durante o dia. A temperatura média do ar atinge 35 graus, mas o sol aquece a areia 2 vezes mais, por isso fica uma sensação de estar pisando num caldeirão infernal. A temperatura do ar mais alta já registrada é de quase 58 graus. E assim como a temperatura aquece rapidamente durante o dia, o deserto esfria na mesma velocidade à noite, fazendo um frio de até 0 grau. Enquanto isso, à noite também ocorrem geadas na região dos planaltos montanhosos e a temperatura cai para 18 graus negativos. Raramente chove por aqui. Por exemplo, na parte central do Saara, chove uma vez a cada vários anos e o clima é seco e quente. Em média, o valor da pluviosidade anual é de 75 milímetros. Já chegou a nevar no Saara. Isso foi registrado em 1879 e 2012. Porém, a neve derreteu rapidamente. Apesar da aridez da região, existem lagos permanentes no Saara. Por exemplo, o grupo de lagos Ouniangá. Porém, o único rio que atravessa as fronteiras do deserto é o poderoso Nilo. Sem sombra de dúvidas, o clima do Saara não é favorável para a maior parte da flora. No entanto, os cientistas descobriram mais de 30 espécies de plantas endêmicas no território do deserto, entre as quais é possível encontrar samambaia, figueira, acácia, cactos e palmeiras do gênero Fênix. As mudanças de temperatura têm um efeito devastador mesmo nas rochas, que sob sua influência racham e se transformam em areia. Dessa maneira, o deserto reabastece seu suprimento de camadas arenosas. As dunas de areia no Saara podem atingir 200 metros, o que é comparável à altura de um arranha-céu de 70 andares. No deserto, você pode encontrar barcanas cantantes. Sob a influência do vento, os grãos de areia que compõem a barcana começam a oscilar e emitir sons que se fundem em uma exótica melodia. Do mesmo modo, no deserto há áreas incomuns onde as barcanas não são feitas de grãos de areia comuns, mas sim de pedaços transparentes bem grandes de vidro envelhecido. Acredita-se que nesses locais, milhões de anos atrás, grandes meteoritos caíram na Terra, resultando na liberação de uma grande quantidade de energia térmica. Miragens, outro fato interessante sobre o deserto do Saara. Quantos viajantes pelo deserto já não viram aparecer repentinamente diante de seus olhos oásis com água e palmeiras, pensando estar a uns 2 ou 3 quilômetros de distância deles? Porém, na realidade, é necessário às vezes caminhar 500 ou mais quilômetros para encontrar um local com água mais próximo. A miragem é um fenômeno óptico na atmosfera.
Há uma refração de fluxo de luz no limite entre camadas de ar de densidade e temperatura diferentes. No Saara, é possível observar mais de 150 mil miragens. Foram criados até mesmo mapas dos lugares onde elas podem ser vistas. Mas o principal milagre do Saara e um dos principais mistérios do planeta está localizado na Mauritânia e é chamado Richat. É uma estrutura circular com 50 quilômetros de diâmetro e com uma idade de várias centenas de milhões de anos. Durante muito tempo, o olho da África serviu de referência para os astronautas, já que é perfeitamente visível do espaço, e este é o único ponto de referência claro na vasta extensão desse deserto nada notável. Existem várias hipóteses para explicar esse fenômeno. Uma delas é que o aparecimento da estrutura circular foi resultado da erosão. Inclusive, foram encontrados ricos depósitos de gás e petróleo no deserto. No Saara, sob a influência dos ventos do sul, surgem monstruosas tempestades de areia que atingem os países vizinhos e às vezes duram vários dias. Anualmente, por exemplo, ventos fortes trazem montantes de areia do Saara até o país insular africano Cabo Verde, criando muitos inconvenientes para os residentes locais. Apesar das duras condições, cerca de 2 milhões de pessoas vivem no Saara, principalmente berberes e tuaregues. Nos tempos medievais, caravanas comerciais atravessavam o deserto. A maioria delas, de acordo com historiadores árabes, dispunha de quase 12 mil camelos. Para descobrir os segredos mais importantes, devemos imergir no coração deste deserto. Sob as muitas dunas estão os tesouros do Saara. Na superfície do deserto, há pouquíssima água devido à baixa pluviosidade. Entretanto, sob as areias do Saara, há vastas bacias de água subterrânea. É exatamente graças a estas bacias no Saara que é possível encontrar oásis, areias ricas em vegetação. A maioria dos oásis aqui surge nos locais onde a água dos rios subaquáticos chega à superfície. Alguns países localizados no território das águas subterrâneas do Saara estão envolvidos na extração desse inestimável líquido. A mais fértil fica na parte nordeste do deserto, na qual estão localizados o Sudão, Chade, Egito e Líbia. O aquífero na Líbia é o mais extenso. As águas subterrâneas são extraídas aqui desde a década de 70 e em 1983 começaram as obras em grande projeto cujo objetivo era fornecer água potável às comunidades sem acesso à água na Líbia. O abastecimento regular de água para todas as grandes cidades do país foi estabelecido em 1996. Este grandioso sistema, chamado de Grande Rio Artificial, fornece 6,5 milhões de metros cúbicos de água potável diariamente. Ele é composto por 13 mil poços, com mais de 500 metros de profundidade, assim como numerosos aquedutos e reservatórios. E tudo isso não seria possível sem a presença de um aquífero sob a camada de areia do Saara. Este deserto é bem mais generoso com seus habitantes do que se pode imaginar. O Saara também tem seu próprio Stonehenge. Esta estrutura consiste em pedras de 2 a 3 metros, pesando várias toneladas, alinhadas em círculo em 5 fileiras. O Stonehenge africano é 4.500 anos mais velho que o Stonehenge inglês, sendo um dos monumentos astronômicos mais antigos da história. Bem no centro do Saara, os arqueólogos descobriram pinturas rupestres antigas, indicando que povos primitivos viveram naquela região. Provavelmente, nesses locais, haviam muitos assentamentos de pessoas que cultivavam a terra e criavam gado. O deserto sempre atraiu a atenção de exploradores e viajantes. Esta área natural única provoca a nossa imaginação e nos assusta com o seu mistério. Só agora, graças à tecnologia moderna, estamos começando a penetrar em todos os segredos do Saara, e há muitos deles. Muitos segredos foram descobertos nesse deserto, mas muitos deles ainda não foram revelados. Amigos, por hoje é só. Deixem seus likes, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.